Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Hoje tem a honra de conversar com uma integrante de uma área que vive um momento de extrema expansão. Falo de uma cirurgiã dentista. Falo dela, a cirurgiã dentista clínica geral, doutora Ana Luísa. Doutora Ana Luísa, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Prazer é meu estar aqui com você. Doutora Ana Luísa, a odontologia te escolheu ou você escolheu a odontologia para sua vida? Eu posso dizer que Deus escolheu ela para mim. Que eu acredito que é um dom. Sim. É um dom. Porque vai além da odontologia, vai além de dente, vai sobre muito cuidar de pessoas. Sim. Porque as pessoas, elas pensam, odontologia, cuidar de dente. Hoje em dia está em expansão, né? Hoje em dia as pessoas estão fazendo odontologia para poder cuidar do rosto, enfim. Mas quem vive a odontologia de verdade sabe que muitas vezes o paciente, ele tá ali, às vezes, para conversar com você. Sim. E aí você é um psicólogo. Então é sobre cuidar de pessoas. Sim. Não apenas de dente. E eu tenho essa facilidade, né, de conversar com pessoas. Na verdade, Gustavo, eu era muito tímida. Sim. Eu fui descobrindo isso através de cuidar de pessoas. E hoje em dia, quem entra no meu consultório se sente acolhido, que é o que a gente precisa hoje em dia em qualquer profissão que está voltado para o ser humano. Sim. Que é a gente ter o olhar mais humanizado. É o cuidar do ser humano. Sim. Num todo. Não apenas, boca, vou cuidar de boca. Não. Você está cuidando de um ser humano. E em relação a isso, tudo que você falou de forma muito brilhante na sua primeira explanação, você acaba sendo instrumento de Deus na vida de muita gente, porque, como você mesmo disse, a odontologia não é só cuidar do dente ou da boca, é cuidar de pessoas. Como é para você ter essa responsabilidade de saber que você está sendo ali um instrumento para mudar a vida de muitas pessoas, haja vista que nós sabemos, e você como dentista mais do que ninguém pode falar, que o sorriso ele é a ponta do iceberg da autoestima de muitas pessoas, acho que até de todo mundo. Enfim, como é para você servir como um instrumento de Deus na vida de muita gente? Primeiramente, a gente precisa... Isso, nessa semana, tem sido muito claro para mim. Apesar de eu ter vindo de um berço evangélico... Sim. Nem sempre você aprende tudo lá no seu berço. Sim. Você vem aprendendo ali à medida que você vai crescendo na sua caminhada. E nos últimos tempos, principalmente nessa semana, eu tenho aprendido muito sobre visão, sobre propósito. Sim. E às vezes Deus te dá uma profissão como desculpa para você exercer o seu propósito. Sim. E eu entendo que o nosso propósito é cuidar, sim, de vidas, cuidar de pessoas. Às vezes, as pessoas querem, por exemplo, fazer missões lá na África. Tem pessoas morrendo do seu lado. Sim. Morrendo, o que eu digo, morrendo espiritualmente. Pessoas que às vezes precisam não de uma palavra. Sim. Por exemplo, às vezes você não vai ter o dom da palavra, mas você vai ter o dom de um acolhimento, de um abraço, de um olhar diferente para aquela pessoa. E isso basta. Às vezes ali, o meu pastor, ele fala que a melhor profissão para você evangelizar uma pessoa é o dentista. Porque você tá ali na boca da pessoa, trabalhando, você tá ali falando o que você quiser e ela não pode nem responder, porque ela tá lá com o sugador. Exatamente. Ele brinca dessa forma. E voltando mais para dentro do assunto da odontologia ali, eu me sinto agraciada em poder proporcionar um bom sorriso para o paciente, porque você falou o ponto-chave. A questão do iceberg ali, da autoestima. Muitas pessoas, elas se preocupam ali com o cabelo. Eu quero fazer uma cirurgia plástica. Né? Eu tô me achando gorda, eu vou fazer uma abdominoplastia. Eu tô achando meu peito pequeno, eu vou colocar uma prótese. Eu tô sem cabelo, eu vou fazer um implante de cabelo. Só que a porta de entrada para qualquer coisa no rosto da pessoa é um sorriso. Exatamente. Mas às vezes a pessoa quer mudar o nariz, ela quer...
Mas se o sorriso ele não estiver compatível com toda essa harmonia, não vai funcionar. Não vai funcionar. Às vezes a pessoa ela quer assim, eu quero colocar um aparelho, igual eu sou especialista em ortodontia. Quero colocar um aparelho. Colocou o aparelho, alinhou o dente. Mas tá amarelo. Vai adiantar? Sim. Não vai. Então, é todo um contexto. E a gente percebe isso dentro do consultório, da rotina do consultório, que pessoas chegam cabisbaixa, triste, às vezes com um relacionamento acabado. Ela não entende o que é, mas ela vem ali de uma série de coisas. Primeiro adoece a mente e vai claro. Puxando tudo. Mente, manda em tudo. Eu sei porque eu vivi isso dentro de casa. Sim. Você não quer mais se cuidar, você não quer mais tomar um banho, você não quer mais escovar o dente. E ali as coisas vão só piorando. Quando você pega uma pessoa nesse estado, como que você trata somente a boca, Gustavo? Não tem como. Aí é onde você pega e fala, poxa, mas você é jovem, você é tão bonita. Você precisa se cuidar. Vamos começar assim? E aí a gente vai. Quando chega no final desse tratamento, Gustavo, você pode ter certeza, essa pessoa ela está vindo com uma roupa melhor. Não estou falando de dinheiro, não. Sim. Ela está vindo com uma roupa melhor, ela está vindo com o cabelo um pouco mais arrumado. Ela já consegue sorrir. E não tem dinheiro que pague esse sorriso final. E o olhar da pessoa e falar, eu não sorria para fotos. E hoje ela sorri. Eu não conversava com pessoas. Eu tinha vergonha de conversar com pessoas. E hoje ela tem o prazer de conversar com pessoas. E é sobre isso. O prazer mesmo de poder olhar para a pessoa ali no final do tratamento e saber que a sua missão, ela foi cumprida. E uma coisa que eu aprendi é que nós estamos aqui no mundo para servir pessoas. Sim. Porque a gente está sendo só um teste aqui. Então, a gente está aprendendo a servir, eu creio no reino. Sim. Tá? Eu creio na volta de Jesus, que nós vamos servir Jesus no reino. Então, você está aprendendo a servir pessoas aqui para você servir lá. Então, eu trato todo mundo no meu consultório como se eu estivesse servindo a Cristo. Então, não tem diferença para mim. Qualquer pessoa que sentar ali, ele vai ser tratado dessa forma. Quais são os pilares do trabalho de uma clínica geral e por que eu faço essa indagação? Hoje em dia, com o avanço e o crescimento da área da odontologia, muito se vê a questão da odontologia estética, podemos dizer assim. Só que eu costumo dizer que vocês, clínicos gerais, é meio que a porta de entrada para uma saúde bucal saudável. Quais são os pilares desse tipo de especialidade da odontologia? Como você disse, é a porta de entrada, né? É a mesma coisa do médico. Claro, quando você tem uma coisa específica, você vai procurar um especialista. Sim. Porém, quando você bater na porta do especialista, se tiver algo geral para poder fazer, ele vai mandar você voltar no clínico geral. Então, somos sim a porta de entrada. Sou especialista em ortodontista, mas eu jamais abandonaria o clínico geral. Porque eu vejo essa necessidade. É impossível eu começar um tratamento ortodôntico sem antes fazer um tratamento clínico. Claro que eu posso delegar esse serviço? Posso. Mas é gostoso. Igual eu te falei, hoje em dia a odontologia ela avançou muito. Existem pessoas fazendo odontologia para mexer apenas com o rosto, né? A harmonização facial. Mas eu até brinco. A minha mãe fala assim, você não vai fazer uma especialização, né, de harmonização para você aplicar uns botoquinhos em mim? Eu falei assim, não, mãe, eu gosto de dente. Eu posso te indicar uma pessoa, mas eu gosto de mexer com dente. Então, assim, o que o clínico geral ele vai fazer ali? Ele vai diagnosticar problemas. Ele vai direcionar em como que você está escovando ou deixando algumas áreas. A gente percebe muito que, hoje em dia, no tempo corrido, as pessoas fazem uma escovação muito rápida. Ou quer aplicar força, achando que forçando vai escovar mais. Sim. E não é tempo, é jeito, é se dedicar mais ali aos cuidados. Se você tomar um banho rápido de 1 minuto, você está limpando alguma coisa? Não tá. Entende? Se você só passar uma água no corpo, você está limpando alguma coisa? Não tá. Por que as pessoas insistem em não passar um fio dental, cara? Então, assim,
Aonde a gente pega ali com o paciente. Olha, vamos tentar aqui fazer uma amizade com o fio dental. Vamos tentar escovar pelo menos um pouquinho mais durante o dia. Não é via de regra, Gustavo, a gente comer e escovar. A gente pode sim dar um intervalo. Até porque a gente, né, atarefado, o mundo de hoje, ele nos cobra ser atarefado. Mas é necessário não esquecer. Exatamente. Né? Então a gente está ali sempre batendo na tecla da higienização. Ponto forte, higienização. Se você consegue manter uma boa higienização, você está cumprindo o seu papel e diminuindo as chances dos problemas futuros, que são as doenças ali na boca. Doenças que eu falo, por exemplo, cárie. As pessoas falam de cárie normalmente. Cárie é uma doença. É uma doença multifatorial, ela pode vir por várias questões. E ela é contagiosa. Exatamente. Passa de pessoa para pessoa, por isso que a gente orienta mães a não soprar comida de bebê, a não ficar dando beijinho na boca de bebê, porque é uma bactéria que ela vai passando. Claro. Né? Então, a gente precisa sempre estar bem atento ali na hora da avaliação. O que a gente vai fazer? A gente vai ver as condições daquela higiene, a gente vai pedir um raio-x, porque nosso olhar clínico ali, ele é bom de acordo com o tempo que a gente vai evoluindo ali na profissão, ok, mas nosso olhar não é um olhar de raio-x, então a gente precisa de um exame para complementar aquele diagnóstico, né? Então, assim, é a base de tudo. A partir daquilo ali, a gente vai delegando para cada área específica do que precisa ser feito. E sobre o papel de você, do seu papel, como clínica geral, e quando eu penso principalmente na questão da saúde bucal saudável, podemos dizer assim, em relação ao trabalho de uma clínica geral, me vem na cabeça as pessoas mais velhas, as mais idosas, porque o tempo vai passando e nós sabemos que, e é claro que todo mundo de qualquer idade é suscetível a contrair qualquer doença, seja na cabeça, enfim, e principalmente na boca. E aí eu imagino, e aí é interessante conversar com quem é profissional e que tem mais do que propriedade para poder falar sobre essa questão, como é o seu caso, que eu me coloco justamente na posição de leigo. Entendo e imagino que para as pessoas mais velhas, mais idosas mesmo, ali acima de 50, 60, ter ao seu lado uma clínica geral, um clínico geral, é de suma importância para poder fazer com que possa existir aquele trabalho de prevenção de doenças na boca. É por aí. Assim, as mesmas doenças que pode ter no idoso, pode ter uma pessoa mais jovem, tá? E assim, o que faz, o diferencial é que, antigamente, não sei, sua mãe usa prótese? Não. Que bom, graças a Deus. Sua avó usa prótese? Não tenho vó viva, mas as duas, a da minha mãe eu não cheguei a conhecer, morreu no final dos anos 70. A minha avó por pai de pai morreu no dia 2 de janeiro de 2017. Ela usava. Existem pessoas jovens que eu digo 50, 60 anos, que usam prótese desde os seus 12, 13 anos de idade. Eu conheci uma senhora, hoje ela deve estar na faixa de seus 60 anos, que o pai dela mandou arrancar os dentes todos com 12 anos de idade para não ter custo com problemas futuros nos dentes. Hoje, nós podemos encontrar uma terceira idade dentro do consultório com todos os dentes na boca. Cultura mudou. O trauma do passado veio transformando mentes, né? As pessoas que tiveram um pai que precisou arrancar ou por cultura ou por falta de financeiro, elas já carregam com ela. Eu preciso cuidar, a partir de agora eu cresci, eu sou dona do meu dinheiro, eu posso cuidar e posso oferecer isso para os meus filhos. E a acessibilidade também à odontologia. Antigamente, para você fazer um tratamento com um dentista formado, eu vou citar o que eu sei dentro da minha casa. Claro. Uma tia minha conseguiu, a última filha da minha avó, conseguiu fazer um tratamento ortodôntico onde a mensalidade da ortodontia dela era um salário. Não sei quanto que era o salário na época. Mas é caro. Claro, demais. Era caro.
Então, o que as famílias elas faziam? Elas recorriam a dentistas práticos, que eram os protéticos, que sabiam o quê? Arrancar. Arrancar e colocar a dentadura. Arrancar e colocar a dentadura. Hoje em dia, todo mundo põe um aparelho. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a uma limpeza. Então, quando a gente olha ali os idosos, vou falar de idoso, né? Hoje em dia, a pessoa com 50, 60 anos é jovem. Chega ali no consultório, é prazeroso você ver que eles estão com saúde bucal, que eles se cuidam. E, assim, é difícil, é raro. É raro hoje em dia você ver uma pessoa com uma doença. Quando eu falo doença, vamos partir para uma coisa mais grave, tá? É difícil você ver uma pessoa com uma doença bucal. Agora, vamos falar de coisas mais simples. Cárie, não tem como eu falar para você, quem tem menos idade tem mais. É igual. A diferença é essa. As pessoas, elas, no geral, elas estão tendo mais acesso às nossas funções, ao nosso tratamento. Por quê? Realmente barateou as coisas. E muitas vezes, nós que não estamos dentro da clínica popular, a gente precisa se adequar. Sim. Pra gente conseguir abraçar todo mundo. Cara, desculpa. Fique à vontade, doutora, a casa é sua. E sobre justamente esse ponto que você acabou de abordar. E, inclusive, no ano passado, eu entrevistei a doutora Larissa Aquino e nós falamos sobre a famosa síndrome do jaleco branco. E é muito engraçado, mas acaba sendo um pouco perigoso você ver crianças ou até mesmo adolescentes que possuem essa síndrome. Adultos. Exatamente. Não gostam de jeito nenhum, possuem medo de ir no dentista. Aonde eu quero chegar? Qual a importância de incutir na cabeça da criança, desde os seus primeiros anos de idade, a importância da saúde e principalmente da higiene da saúde bucal? Importância 100%, né? 100%. A minha sócia, ela é odontopediatra. Então, assim, eu quis fazer essa parceria com a doutora Larissa, porque eu sempre tive a facilidade de tratar todas as idades. Sim. Criança também, eu tenho facilidade com criança. Mas por ela ser especialista, eu vi uma forma de abranger isso mais a fundo, claro, né? Porque ela faz procedimentos que são mais invasivos e eu nunca fiz. Então, ela trata ali desde a mãe gestante. Começa aí, Gustavo. Começa na mãe que está grávida. Porque são ensinamentos que você tem que inserir na cabeça dos pais. Um pai e uma mãe que entende que isso precisa ser inserido numa criança desde sempre, ele não vai ter problema nunca com seu filho. Não quer dizer que a criança não possa vir a desenvolver um trauma, dependendo de alguma forma que ela foi tratada ali no consultório. Que é o problema maior. Claro. O problema, ele mora onde? Na pessoa que acha que ele consegue ter ali o domínio da criança. Às vezes, ele implica ali na criança o que foi gerado nele, o que ele aprendeu. Sim. Que é, às vezes, uma autoridade. Não quer dizer que a gente não tenha que ter autoridade dentro do consultório. A gente aprende ali na faculdade que tem jeito de tratar criança, tem jeito de tratar adolescente, tem jeito de tratar adulto. O adolescente, ele chega no consultório, ele acha que ele manda. E se você der corda pra ele manda mesmo. É a fase, né? Então, você tem que ter uma certa postura com ele. E hoje em dia, a gente tem visto uma quantidade grande de criança mesmo, já exercendo um domínio sobre os pais. Então, nós como profissionais, se a gente deixar, eles vêm com domínio sobre a gente também. E aí a gente não consegue exercer o que a gente precisa estar ali exercendo, que é cuidar. Sim. Então, tudo parte do princípio ali do amor, do carinho, do respeito. E ir no ritmo dela. Hoje não tem como fazer, hoje eu não consigo, tá Sim. Tudo bem. Mas isso tudo começa lá nos pais. O que eu vejo muito? Eu trato muito os adultos. E muitas vezes o adulto, ele leva os filhos lá na consulta. Senta aqui, espera o papai e a mamãe.
Ó, se você não ficar quietinho, eu vou mandar a doutora pegar você aqui e colocar você. Já incute o medo na cabeça do menino. Pronto, acabou. Nossa. Ou então ele tá lá na casa dele, quietinho. Aí o pai e a mãe, nossa, hoje tem dentista. Ai, nossa, eu não gosto de dentista. Sim. Morro de medo de dentista. Isso entra na cabeça da criança. É reflexo. Porque ela vê o pai falando que é o grande exemplo, que é a grande referência. Isso entra na cabeça dela. É um reflexo. Criança é reflexo dos pais, sendo positivo ou negativo. Então, por isso, a importância que a gente fala é desde a mãe gestante. Claro. Mãezinha, o seu bebê, ele não tem dente. Mas é importante você fazer a higiene bucal ali. O leite materno, ele não tem o açúcar que muitas vezes aqui fora, né, tem. Mas ele tem, sim, algumas coisas, algumas propriedades que precisam ser limpas. Pega uma gazinha, limpa a cavidade oral. Além de limpar, você já está ali fazendo na cabecinha do bebê que sempre vai ter algo na boca dele para limpar. Eu conheci crianças com 10, 11 anos de idade que não conseguiam escovar os dentes porque na hora que colocava a escova na boca fazia vômito. São crianças que lá na primeira infância elas não tiveram o hábito de alguma coisa entrando na boca para limpar. Então, se tornava algo mais difícil. Sim. Né? Então, é questão de hábito e de ensinamento. E, olha, não é fácil. Claro, imagino. Não é fácil. Eu tenho um filho de 2 anos que eu fui conseguir introduzir uma escova dentro da boca dele com 2 anos. E você é dentista. Muito difícil. Sim. Doutora, em relação à questão do crescimento desse mercado aqui em Governador Valadares, porque é muito interessante quando você mora em uma cidade que ela pode ser usada como exemplo para algo positivo. E Governador Valadares, podemos dizer, e analisando também, claro, outras cidades que estão aqui perto da gente, que é uma cidade exemplo de como o mercado odontológico, podemos dizer assim, tem crescido bastante. Você é parte integrante desse movimento e já possui uma bagagem, já possui uma experiência. Como você vê isso? Existem 2 formas de ver, né, Gustavo? Existe a forma positiva e a forma negativa, que é, de fato, positivo e negativo. A gente, aqui em Valadares, a gente cresce muito na odontologia, muito mais agora, pela quantidade de faculdades. Exatamente. Que a gente tem. Antes a gente tinha como referência a Univale. Sim. Hoje a gente tem aí Pitágoras, que virou a Anhanguera, a gente tem aí a Universidade Federal. E o que normalmente as pessoas elas faziam? Eu, pelo menos, eu formei em 2012 e eu não via muito campo aqui. Porque na época que eu formei, não se tinha a cultura, ainda estava sendo criada a cultura de clínica popular, que foi o que deu espaço para o crescimento. Sim, claro. Eu fui para Ipatinga. Morei lá 2 anos. Ganhei experiência lá. Aí eu consegui vir para Valadares. Abri uma clínica e eu consegui vir para cá. Fiquei 7 anos trabalhando nessa clínica. E aí foi um boom, uma explosão. Sim. Várias clínicas. Positivo e negativo. Por quê? Quando você tem ali várias clínicas, você vê acontecendo o quê? Baixando o preço. Quando você vê abaixando o preço, vou usar uma expressão aqui ruim, mas é verdade. É a prostituição. Eu ia falar exatamente, e até te pedir desculpas para poder falar essa palavra, mas é exatamente isso que acontece. A prostituição da profissão. Sim. Porque viram uma concorrência feia. Porque eu quero roubar o seu cliente a preço pequeno. E aí entra o X da questão. A maioria dos donos não são dentistas. Eles são empresários. Sim. Eles não sabem o tete a tete ali com o paciente. Aquela humanização, o respeito, a qualidade do serviço. A clínica onde eu trabalhei em Ipatinga, eu conto como experiência, inclusive para quem está formando, para quem vai entrar aí no mercado de trabalho. Eu fui obrigada a trabalhar com materiais vencidos.
Eu fui obrigada a fazer extração por R$5. Prótese é R$50. Por quê? É melhor 5 do que nada. Exatamente. Só que isso eu não estava ali pelo dinheiro. O dinheiro era bom? Era, claro, né? Eu estava ali tentando fazer minha especialização em ortodontia, eu precisava pagar minhas contas. É onde a gente se vê escravo daquela situação. Mas é aonde eu via, ele só tem R$50 para fazer a prótese. Como que você não faz? Sim. E às vezes era o sonho dele fazer. Então, existem 2 lados. Existem 2 formas de você ver. Ou você entende que é aquela realidade e você faz com amor para proporcionar aquilo dali para a pessoa, para aquele ser humano. Ou você simplesmente fecha o olho e fala, eu não preciso disso. Você não precisa, mas aquela pessoa precisa. Eu posso te classificar como uma dentista humanizada? 100%. 100%. E eu falo isso, sim, com uma paz muito grande dentro de mim. Porque não é eu que falo. Não sou eu que estou falando. É a resposta desses 11 anos de trabalho que as pessoas, elas falam comigo. Os feedbacks, né? Sim. E o engraçado, assim, eu nunca precisei fazer uma propaganda, Gustavo. Nunca precisei. Eu nunca precisei ir na televisão pra... propaganda mesmo. Outdoor, Instagram, marketing. Marketing que hoje tá em alta. Sim. Eu entendo a importância, principalmente depois da pandemia. Né? O tanto que a internet cresceu. E o tanto que o marketing cresceu. E que as pessoas estão investindo no marketing social ali. Enfim. Eu não precisei ainda. Mas por quê? É esse diferencial. Existem pessoas que chegam no consultório todos os dias. Não é uma vez e outra. Todos os dias. Traumatizadas. Chorando. Com descaso. Enquanto você tem um passoco de dinheiro entregando, você é bem recepcionado. A partir do momento que você não tem ali, que você já passou um período ali do seu tratamento, o tratamento ele começa a mudar. Começa a mudar. E não é só na odontologia, em qualquer lugar. É em qualquer profissão que você tem ali diante de você, um ser humano. Então, assim, a partir do momento que você olha para quem está na sua frente e você se coloca no lugar dele, você tem empatia, não só pela situação bucal dele, mas por tudo, pela história de vida dele, por tudo que ele já passou para chegar até ali. Quem ele é. Isso muda tudo. Porque a pessoa que está ali, diante de você, primeiro, ela chegou com medo. Sim. Ela chegou com medo de você. Não é todo mundo que chega lá. Tem gente que deita e dorme, ronca, que tá de boa, que gosta de dentista. Mas eu tenho pacientes que já chegou chorando, que já deitou na cadeira e pediu para parar porque tava com medo. E eu nem tinha nem sentado. E hoje senta naquela cadeira, fecha o olho. Tá com medo? Tá com medo. Mas confia. Mas por que confia? Eu tenho uma paciente que ela já falou assim, às vezes o trabalho ele nem é bom. Mas a gente gosta da pessoa. Sim. Falou isso no geral. Às vezes o trabalho não é bom, mas você está ali porque você gosta da pessoa. É sobre isso. As pessoas hoje em dia, elas estão carentes disso. Elas estão carentes de uma conversa. Eu já tive paciente que marcou horário para ser atendido. E, na verdade, ele não queria ser atendido. Ele queria sentar para conversar. Ele queria desabafar. As pessoas estão carentes. E, às vezes, um pouco de atenção que você dá, você ganha ela. Com certeza. Você ganha ela pra... Aí você ganha ela, aí ela fala pro vizinho. Ela fala pra mãe, ela fala pro pai, ela fala pro namorado, fala pro esposo. E aí você vai criando ali a sua cadeia ali de pacientes. E o meu consultório, ele é assim. Eu, minha sócia, é indicação. Ah, com fulano, que falou pro fulano, aquela musiquinha da Jéssica, falou com não sei quem, que não sei o que... É isso. Como você se tornou conhecida? Como é que é a música, Gustavo? Você conhece mais? Qual o gênero?
Gabriela falou pra Juliana. Se for sertanejo, eu vou saber. Se não for, eu tô por fora, então, por isso eu não vou saber. É um negocinho do Instagram aí, eu achei engraçado demais. Doutora Ana Luísa, quando eu olho pra você, eu vejo isso que eu acabei de te indagar em relação à questão de como você é uma dentista humanizada. E eu acho isso muito interessante. Lembro, claro, que você é uma clínica geral e é muito interessante conversar com clínicos gerais, porque hoje em dia, com essa ascensão da odontologia estética, né, às vezes se esquece da importância de vocês, clínicos gerais. Lembro, obviamente, do seu amor pela odontologia, pelo tempo de bagagem que você já tem. E lembro do senhor Luciano, o quanto que ele é importante na construção da mulher Ana Luísa. É sério que você vai me perguntar sobre isso? Aí você tocou num ponto difícil pra mim. Não sei se eu vou conseguir falar. Fique à vontade, por favor. O Luciano, ele não é meu pai biológico. Mas ele era o pai que eu tinha. Eu acho que essa questão de amar pessoas veio dele. Sim. Primeiramente de Cristo, né? Porque eu acho que amar pessoas vem um dom de Deus. Mas eu acredito que foi ele que me ensinou sobre esse cuidado com pessoas. Porque é a pessoa mais doce, mais humana, mais mansa que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi, assim, ele alterar a voz pra ninguém. Eu nunca vi ele subir o tom pra ninguém. Quando ele faleceu, eu vi muitas pessoas falando assim, nossa, mas ele sempre falou tão baixinho. E ele sempre falou tão baixinho, ele conversava com todo mundo, ele tinha assunto com todo mundo. Quando eu trabalhei na nossa clínica, uma clínica grande, né, de médico, dentista, então, assim, até chegar na odontologia, que era lá por trás, passava por um caminho longo. Ele conversava com todo mundo. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito isso com ele. E o Luciano, ele me amou sem precisar, né? Hoje em dia, o normal é a gente ver, assim, padrasto, madrasta, não muito, né? Sim. Não tá muito nem aí. Eu posso dizer que o Luciano, ele me amou igual aos filhos biológicos. E eu sinto muita falta dele. Nessa construção do consultório novo, tem sido muito difícil para mim, porque ele era engenheiro. E aí, eu vejo ele em tudo. Sim. Em tudo. Na construção de cada coisa, de cada detalhe, de papéis que tem que assinar. Ele tá sempre muito presente ali na minha vida. E, assim, me dando força para continuar. Eu acredito que é isso, Gustavo. A forma como eu vejo as pessoas, ele me ensinou isso. O respeito, o amor, o carinho. Ele me deixou essa lição de vida. De amor ao próximo mesmo. Dona Beth. Minha mãe, ela é a razão de eu ser o que eu sou hoje. Ela acreditou em mim. Quando eu virei pra ela e falei, mãe, eu quero ser dentista. A gente não tinha condição. E ela falou pra mim, mas eu não tenho condição. Eu não vou ter condição de pagar uma faculdade, né, de odontologia. É caro. Mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que vai nos ajudar. A minha mãe, ela se formou em direito, né? Ela é advogada. Ela não exerce. Hoje em dia, ela não exerce mais. Mas antes dela ser advogada, ela tinha um sonho de ser dentista. Porém, na época, o meu avô deu a condição para ela de fazer o direito.
E eu acho que quando eu falei com ela que eu sempre quis ser dentista, eu nunca sonhei em ser outra coisa. Desde criança eu sempre falei Sim. em ser dentista. E quando eu externei isso para ela, eu acho que ela viu esse sonho dela poder se concretizar em mim. E minha mãe nunca mediu esforço para me colocar onde eu tô. E eu sou muito grata a ela por ser quem eu sou, porque a minha mãe, ela me criou sozinha. Ela, sozinha assim, né, com os meus avós. Ela não teve ajuda, né, do meu pai biológico. E a minha mãe, ela foi mãe, pai. Ela fez tudo, o possível e o impossível para ser quem eu sou, para me dar tudo do bom e do melhor. Eu ainda tô, apesar de ter 11 anos de formada, eu ainda tô construindo a minha vida. Eu pretendo, assim, dar tudo que eu puder dar para ela, assim, em agradecimento. Sim. Por tudo que ela fez por mim. Eu acredito que pai e mãe faz as coisas pelos filhos sem querer algo em troca. Claro. Né? Eles querem ver os filhos bem. Mas o que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Porque eu sou o que eu sou. Pela minha mãe. Unicamente pela minha mãe. Eu devo todo o crédito à minha mãe. Sua mãe é filha, é mãe. Você é filha e também mãe do Emanuel. Eu sou mãe do Emanuel e da Eleonora. Porque a Eleonora, ela é filha do meu esposo, né? Ela não é minha filha biológica, mas ela é minha filha do coração. O que não foi feito comigo, eu faço questão de fazer com ela. Que é o amor. A base de tudo é o amor. O amor, ele não é um sentimento. Ele é uma escolha. Sim. A gente escolhe amar. A gente escolhe deixar de amar. E desde o momento que eu soube, né, que assim, que o Lucas, ele tinha uma filha, ele falou até com receio comigo, eu tenho uma filha, você tem a opção de querer ficar comigo? Não, porque o filho não é uma coisa que a gente troca, Sim. né? E eu entendo a preocupação dele de encontrar uma pessoa que aceitasse a situação, porque ele não queria uma confusão na vida dele, né? Ele encontrou a pessoa certa. Eu poderia não ser a pessoa certa, porque é normal Sim. as pessoas replicarem o que aconteceu com ela, Sim. né? Se você foi rejeitado, é mais fácil você rejeitar. Claro. Mas eu acredito que nós podemos ser seres humanos mais evoluídos, né? Então a gente pode reescrever a nossa história, a gente não precisa ficar naquela roda gigante ali, naquele ciclo, repetindo as coisas. E a Eleonora, ela veio para me curar de coisas do passado, e eu vi que o amor cura tudo, né? Então, a Ana Luísa mãe, ela é mãe de duas formas. Eu consigo... É mãe de todos os jeitos, Claro. né? Mas eu consigo separar ali a mãe do Emanuel, né? Que nasceu de mim, é diferente... E a mãe da Eleonora, que é um amor que grita dentro do peito, sabe? Assim, um amor completamente diferente. É uma criança maravilhosa que veio para somar dentro da nossa família, de aumentar a nossa alegria dentro de casa. Quando ela vem para casa, tudo muda. E o Emanuel, ele é uma criança muito desejada por mim, pelo Lucas. Ele é uma criança que... Ele é tudo para mim. Ele é uma criança sensacional. É pequenininho ainda, tá aprendendo. É difícil falar de filho, assim. Porque o coração da gente até dispara. Sim. Mas ele é a realização de um sonho. Eu pedi muito a Deus um filho homem. E antes mesmo de abrir o papelzinho lá, eles revelaram, eu já sabia. As pessoas falaram assim, como é que você sabe que é menino? Eu falei assim, eu tenho certeza que é um menino. Porque eu pedi para Deus um menino e ele vai se chamar Emanuel. Então, assim, ele é um menino encantador, um menino lindo. Quem é Ana Luísa Lopes Freitas? Poxa, é tão difícil falar da gente. Uma vez a minha psicóloga ela me perguntou, quem é a Ana? Eu demorei um mês para conseguir responder isso para ela. Mas, na verdade, na época, eu realmente não conseguia responder, porque eu tinha perdido a minha identidade.
Mas hoje em dia eu sei quem eu sou sim, Gustavo. Eu sei que eu sou uma pessoa que passou por muitas coisas. Eu não fui uma criança sem pai, sabe? Não fui. Porque eu tive meu avô, eu tive tios maravilhosos que exerceram muito bem essa função. Eu tive o Luciano, a minha mãe casou com ele, eu tinha 10 anos. Foi um pouquinho difícil para mim conseguir ali um laço com ele por causa da idade, mas eu consegui, graças a Deus. Então, eu consegui, ao longo do tempo, ir forjando, sabe, um caráter, porque apesar da minha mãe, ela ter sido mãe e pai ao mesmo tempo, toda criança, ela precisa de características paternas para conseguir, é o encorajamento, sabe? O pai, ele tem essa presença ali de passar segurança para a criança, e eu sempre fui uma criança muito tímida, insegura, e ao longo do tempo que eu fui me permitindo trazer o Luciano para dentro da minha vida, eu comecei a conquistar, sabe, essa questão da segurança. Porém, isso não me impediu de viver, por exemplo, um relacionamento abusivo, sabe? Que vem todo desse trajeto ali, aonde eu perdi ali minha identidade, eu perdi amigos, eu perdi várias coisas. E aí, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, não era o que ele tinha para mim. Deus colocou um homem maravilhoso na minha vida. Não tem como eu falar da Ana Luísa de hoje sem falar do meu esposo. Não tem como. O Lucas, ele trouxe na vida da Ana Luísa cor, numa vida cinza. E a gente tem uma diferença de idade, né? Eu tenho 31 anos, ele tem 27. E quando a gente se conheceu, ele tinha 22, eu tinha 26. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, uma criança. Oh, meu Deus. Não vai dar certo isso aqui. E, na verdade, ele se demonstrou muito mais homem do que eu imaginava. Idade não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. E, assim, ele me amou de uma forma como eu achei que não existia nesse mundo. Mas é o cuidado de Deus. Sim. É o cuidado de Deus com a gente. Então, assim, hoje eu sou uma mulher realizada. Ana Luísa é uma mulher realizada em todos os âmbitos. Se você virar para mim e falar assim, Ana Luísa, você tem algum sonho? Eu já realizei todos os meus sonhos. O que vier para mim agora é só a dádiva de Deus. É só o que Deus tem a acrescentar mesmo na minha vida, não por merecimento, acho que pela graça. Que é minha profissão, né? Eu nunca sonhei ter um consultório, Deus me deu um consultório. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa. Queria poder ter o meu pai ainda aqui, mas coube a Deus recolher ele. Mas eu tenho tudo na minha vida ali que eu sempre pedi a Deus. Então, assim, uma mulher realizada. Eu tô, assim, bem... É difícil falar. Eu fico um pouco emocionada, assim, quando fala sobre essas coisas. Porque eu queria falar muita coisa, sabe? Fique à vontade, aqui a casa é sua. Queria falar muita coisa, mas tem coisa que é nem bom falar. Sim. Mas eu sou uma mulher forte. Eu sou uma mulher decidida à vida. As coisas ruins, Gustavo, a gente se pergunta assim, nossa, mas por que eu precisei passar por isso? A gente precisa passar por coisas ruins pra gente saber quem a gente pode se tornar mediante aquilo. Você pode ser uma pessoa fraca e deixar aquilo ali te destruir. Ou você pode ser resiliente e passar por cima daquilo ali, crescer por cima daquilo dali, se tornar uma pessoa melhor e usar aquilo dali como seu testemunho. Um dia eu virei pro meu pastor e falei assim, por que eu precisei passar por isso? E ele falou assim, um dia, não se assuste, se pessoas começarem a se aproximar de você com o mesmo histórico do que você passou. Porque você vai ter a palavra certa para poder alcançar a vida daquela pessoa. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa realizada. Tenho tudo que eu sempre pedi a Deus.
que são coisas básicas, coisas simples. Ah, você não tem o sonho de crescer? Crescer para onde? Crescer para quê? Eu acho que rico hoje é quem tem tempo. Sim. Quem tem tempo, quem tem momentos com o filho, momentos com família. E não se vê escravo da profissão e do dinheiro. Não tem como você ter as duas coisas. Servir ao dinheiro e servir a sua família. É básico. Se você vê uma pessoa que ela tem muito dinheiro, ela vive ali em função do dinheiro. Ela sempre quer mais. E você vai ver ali filhos que ele tem de tudo, menos a presença dos pais. Então, o que eu busco hoje não é questão financeira. Igual eu falo, eu tô criando, né, construindo essa clínica juntamente com a minha sócia para eu ter tempo. Qualidade de vida, ter tempo. Para que eu possa ver meu filho crescer. Nos tempos de hoje, é tão difícil, né? Sim. Você vê ali as pessoas entregando seu filho para babá, deixando na escola, que é o que eu faço hoje, tá? Sim. É o que eu faço hoje, deixo com minha mãe, deixo com minha sogra, levo para a escola. Mas é necessário você estar presente, né? Então, assim, o que eu busco hoje é isso, é tempo. É a única coisa que eu quero, acho que é tempo. Defina essa conversa em uma palavra. Eu não funciono na pressão, não. Não é pressão. Só fiz uma pergunta. Poxa, Gustavo, difícil. São tantas palavras dentro da minha cabeça. Mas foi um prazer. Foi um prazer para mim poder falar sobre mim, poder conversar com você sobre coisas básicas. Hoje em dia a gente vê as pessoas falando muito sobre o contrário do que eu vim falar aqui. Você já conversou com várias pessoas aqui? Principalmente da sua área. O que você vê falar sobre? Como você mesma falou, né? São pessoas que falam e que já falaram coisas diferentes das quais você falou aqui. E por esse motivo que eu fiz questão de te indagar se você se considera uma dentista humanizada. Porque mesmo já tendo conversado com vários e vários dentistas, a conversa que eu tive hoje com você, sendo uma dentista, eu nunca tive com nenhum outro profissional da sua área. Porque se vê muito falando sobre empreendedorismo, sobre crescimento, sobre a modernidade, sobre o avanço da tecnologia. Sim. E as pessoas estão esquecendo da humanidade. Doutora Ana Luísa, muito obrigado por essa conversa, por ter me presenteado e ter me dado a oportunidade de conhecer não só a doutora Ana Luísa, mas principalmente a Ana Luísa, que é filha, que é mãe, que é esposa e que é uma baita de uma profissional e, acima de tudo, uma grandiosíssima mulher. Obrigado por ter me dado a oportunidade de ter conhecido a sua história. Com certeza vou guardar essa conversa para sempre. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você. Tamo junto, doutora Ana Luísa. O Superi Notícias com essa história inspiradora vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais. Nossa, eu vou ver.